Então, bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Hoje, a leitura do livro, continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. O tema de hoje é Leis que Governam a Mente. Vocês vejam que eu fiquei assim impressionada com a conexão do livro, da leitura do livro, com a jornada de libertação. E esse volume 2, ele é muito marcante, coisas que a gente já trabalhou aqui nas jornadas e vamos trabalhar também. Mensagens. Hoje é o capítulo 44. Na responsabilidade está o irmão Nilson Pinto da AMAP. Bom dia, irmão Nilson. Bom dia, graças e paz a todos. Eu gostaria que quem tivesse uma caneta e um papel notasse 5 textos que eu vou passar com relação à mente. E eu queria relatar aos irmãos que quando eu peguei o capítulo 44 para estudar, para fazer a leitura, eu senti uma presença negativa do meu lado. E nós sabemos que é a presença do inimigo para ver qual o assunto a ser abordado, justamente para a estratégia dele, para que os ouvintes ou nós que estamos estudando, a gente não compreenda, ou compreenda de uma forma errada, errônea. E eu senti isso muito, e esse capítulo 44, Leis que Governam a Mente, dá vontade de você chorar quando lê o capítulo 44, Leis que Governam a Mente. Irmãos, eu tive uma sensação, não foi uma, mas no mínimo 3 vezes, de um choro interno com relação a que Deus traz para nós, ao que Deus fala para nós. A orientação dele, não que é a mensagem, a orientação que está nesse livro, Mente, Caráter e Personalidade, mas a forma que nós estamos nos comportando diante de um benefício, diante de uma instrução. Eu atuo na área de manutenção industrial e o meu primeiro portfólio na empresa é manutenção de compressores industriais. E esses compressores, a cada dia mais, eles recebem mais informações no seu módulo, que nós chamamos de IHM. O módulo é a mente do compressor. E quem entende a mente do compressor, cada dia mais é um profissional diferenciado do mercado. Por quê? Porque grande parte, a maioria dos profissionais dentro dessa área, eles, quando vão atuar em um equipamento desse, eles vão de forma para apenas consertar. E o equipamento, ele, a cada dia mais, você tem que entender do cérebro dele. Que equipamentos são esses? Você vai comprar ali 1 quilo de arroz, um açúcar, um macarrão, qualquer alimento que está numa embalagem, para fechar a embalagem, precisou de sopro e precisou de vácuo. O sopro é o que o equipamento faz. O compressor, quando ele é ligado, ele extrai o ar atmosférico, e esse ar atmosférico é comprimido, e a compressão disso faz com que ele se torne depois energia. Então, ele sopra esse ar como energia, manda para outros equipamentos, e esses equipamentos, eles mandam ar para que a embalagem seja fechada. E alguns ele fecha a vácuo. E quando a máquina está com problema, a primeira coisa que eu vou, o Bruno, meu filho, vai, é no cérebro da máquina. Porque o cérebro, ele mostra o que causou aquele dano no equipamento. Então, e aí, quando a gente entende desse cérebro, a gente é o diferencial de mercado. E hoje essas máquinas, por exemplo, você pode pegar 10 máquinas, nós trabalhamos falando em tecnologia 4.0 dentro da indústria, cada dia mais essa tecnologia é mente. E aí você pode pegar 10 equipamentos desses e criar um outro módulo com um poder maior, e esse módulo ele faz com que as máquinas sejam ligadas ou desligadas de qualquer lugar do mundo. Por exemplo, eu tenho um cliente, o Shopping Pátio Belém, ele tem essas máquinas e elas são desligadas e ligadas em São Paulo.
pelo esse cérebro maior. E aí a gente consegue, quando estava lá, eu ligava para São Paulo e dizia, ó, desliga a máquina para mim, liga a máquina para mim. Então, tudo eles faziam por lá. Eu não tocava na máquina para ligar e desligar. E isso nos chama a atenção de como a tecnologia está avançada. E Romanos capítulo 2, capítulo 12, esse é o primeiro texto. Aliás, eu quero ler o texto de Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz para nós, sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Primeira coisa que nós temos que compreender, nós temos que ser perfeito. E se Deus está dizendo para nós que nós temos que ser perfeito, Ele está dizendo que nós temos que ser perfeito aqui. E muitas mentes, além de crer e também de propagar, de informar dentro da igreja, eu queria que os irmãos compreendessem junto comigo que tudo que vem para nós, eu sempre falo isso quando tem a lição do dia ou a harmonização, tudo que vem é para nós. Não é para as pessoas que estão fora dessa fé, que estão fora desse conhecimento. Não é. É para nós. E a gente absorvendo o conhecimento de Deus, aí nós vamos levar para as pessoas de fora. E cada pessoa que aceita o evangelho, ela vem e também se torna participante para que ele entenda aquilo que ele tem que absorver para levar a esse mundo na situação de escuridão que existe. E muitos falam que nós temos que só vamos ser perfeitos no céu. Mas espera aí. Mas capítulo 5, 48 de Mateus diz, sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus está falando para nós aqui. Quando ele esteve aqui, ele diz, olha, vocês têm que ser perfeitos. Nós sabemos que diz a palavra de Deus que o pouco que vai faltar para 100%, Deus vai fazer. Mas jamais ele vai fazer se eu caminho, se eu vivo uma vida 10% daquilo que ele manda viver muito mais. E aí, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele disse que nós devemos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente com o poder do Espírito Santo. Aí, quando você vai nesse capítulo 44, nesse que governa a mente, o testemunho diz para nós o seguinte, o Senhor, o homem foi criado com mente perfeitamente equilibrada. Diz que o Senhor, no princípio, fez o homem reto, e foi criado com mente perfeita, com mente equilibrada, sendo o tamanho e a força de todos os órgãos perfeitamente desenvolvidos. Ou seja, um precisa do outro para que a gente seja o quê? Que a gente tenha equilíbrio, para que a gente tenha em todas as áreas, física, emocional, mental, espiritual, todas as áreas. Quando eu toquei no assunto do equipamento, nós temos, por exemplo, citei a questão do Pátio Belém. O Pátio Belém, eles fazem o tratamento do esgoto. Então, o tratamento de esgoto, ele não pode ir para a rua, de qualquer forma, tem que ser tratado. Você entra na sala, ela é cheia de sensores, vários sensores. Tem 2 compressores, o resto é tudo sensores. Então, o cérebro do compressor que faz com que os sensores se desenvolvam, ou seja, que façam aquilo que eles têm, o papel que eles têm que desempenhar, para que possa realmente trabalhar em cima disso. E ele diz que Adão, ele era um homem perfeito. As qualidades da mente dele se achavam proporcionadas, cada qual no seu encargo distinto. Agora, um depende do outro plenamente, para que seja usado corretamente. E aí, quando você vai em Hebreus capítulo 8, 10 e 11, lá diz que Deus escreverá a lei dele no nosso coração. Olha, o Criador, ele ordenou leis para a mente. Aquele que criou a mente, estabeleceu suas leis, providenciou para o seu desenvolvimento de acordo com aquelas leis. Aí Hebreus diz para nós, Deus descreverá suas leis no coração. O que são leis? Quais são essas grandes leis de Deus? A grande lei que governa o mundo da natureza e as coisas espirituais.
que elas são controladas por princípios igualmente certos. Todos os meios determinados a fim de ser empregados que vão alcançar o resultado desejado. Então, Deus ele designa o homem para a sua obra, de acordo com a sua habilidade. Aí, ponto, tem uma coisa que nós devemos pegar aqui. Qual é o ponto? Olha, Deus ele coloca essas leis para que a gente tenha tudo em equilíbrio na nossa vida, nosso corpo, e aqui nós estamos falando da nossa mente, é ela que manda informações para o restante. Agora, ele é muito claro que foi designado para quê? Para que a gente trabalhe, aliás, na obra dele, conforme as nossas habilidades e os dons dados a cada um. Todos têm. Precisa só descobrir qual é a tua habilidade. E diz que para essa habilidade se desenvolver, tem que ser uma educação, ela tem que ser educada e praticada. Ou seja, tem alguém dentro dessa sala que faz parte da membresia da igreja que está deixando de fazer a sua função? Será que tem alguém dentro dessa sala batizado e não está fazendo aquilo que Deus ordenou de pregar essa mensagem? O que é pregar a mensagem? Nós temos que entender, não é só eu sair e ir lá na África e dar comida às pessoas que estão necessitadas. Desempenhar a sua função começa dentro de casa e aí passa para a igreja. Nós estamos desempenhando essa função? Então, ou seja, nós precisamos, com urgência, planejar, nós precisamos, com urgência, ser sábios, e nós precisamos, com urgência, assumir responsabilidade para que possamos ter o quê? Experiências. Romanos capítulo 2, versículo 15, diz que a lei já está gravada no nosso coração. Ou seja, Hebreus ele diz que escreverá. Quando chega em Romanos, diz que está gravada no coração de vocês. Então, a transgressão dessa lei da natureza ela é pecado. A contínua transgressão da lei da natureza é uma contínua transgressão da lei de Deus. E aí, quando eu transgrido, o que acontece? Sofrimento. A gente vê sofrimento por todas as partes. A gente vê angústia por todas as partes. A gente vê deformidades. A gente vê doenças, irmãos. E olha que diz que a gente vê imbecilidade. Está falando para nós, dentro da igreja. Nós estamos doentes. Tem igrejas que estão tão fracas espiritualmente que não conseguem nem dizer assim, Senhor, nos ajude a pregar a mensagem. Tem igrejas que nós chegamos para o culto, nós estamos ali cansados, dormindo, desanimados. E a palavra que diz que isso é uma imbecilidade. Isso aqui eu fiquei mastigando ontem à noite, assim, pensando. Nós somos imbecis. Agora, imagine o seguinte, se eu, Nilson, subo ao púlpito, ou qualquer um de nós, e diz, irmãos, quando nós negligenciamos a nossa vida em comunhão com Deus, nós somos imbecis. Eu creio que não vão mais me chamar para fazer nenhuma pregação. Mas Espírito, Profecia e Testemunho, 1876 está falando sobre isso. Imbecilidade. E diz que o mundo também está dessa mesma forma, tornando em comparação que poderia ser e que Deus designou. Então, hoje nós vivemos num hospital. Ele diz que a geração atual ela é débil quanto ao poder mental, moral e físico. Então, aqui também diz que nós somos débeis mentais. Quando nós transgredimos essa lei física, essa lei moral, essa lei espiritual, nós somos todos débeis mentais. Diz que toda miséria, acumulação, está se acumulando de geração a geração, porque o homem tem caído e transgredido a lei de Deus. Pecados de maior magnitude são cometidos pela condescendência, com apetite pervertido. Ponto. Está aqui o segredo. Está aqui o segredo. Inclusive, eu tive com um amigo esse final de semana, a gente conversou sobre isso. Por que nós estamos
vivendo, nós marcamos, por exemplo, vai ter uma conferência, nós vamos fazer o almoço com a igreja, porque a gente não consegue entender a pregação de um homem que Deus mandou ali para dar uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de perdão e uma mensagem de advertência, porque nós não estamos conseguindo compreender isso. Tá na mesa, onde nós vamos nos alimentar, e no prato que nós escolhemos para a quantidade de alimento que nós escolhemos para absorver. A igreja ela está precisando, nesse momento, não comer. A igreja ela precisa, nesse momento, de jejuar e orar. Glória ao Senhor, irmãos. Eu sempre comento com a esposa. Nós estamos vivendo duas vidas. Hoje, cristão, então, duas vidas religiosas. Uma vida está dentro da igreja. E outra vida está aqui onde nós estamos conversando, onde nós estamos estudando, onde nós estamos orando. O segredo é a oração. Então, nós estamos tendo duas igrejas diferentes. Eu não sei se vocês já perceberam isso, se vocês pensam da mesma maneira. Glória ao Senhor, aqui nós participamos dos cultos, aqui nós oramos e aqui nós estudamos. Seja sincero comigo, nós estamos estudando na igreja física, nós estamos tendo estudos, nós estamos tendo pregações onde se abre um livro da Pena Inspirada, nós estamos fazendo, glória ao Senhor, aqui está tendo isso, né? A igreja eu estou fazendo estudos, buscando com que a mente ela se desenvolva dentro do que Deus pede espiritualmente. Então, nós temos que compreender isso. E Provérbios, capítulo 18, versículo 15, diz que a mente do homem sábio está aberta para receber conhecimento e ouvir novas ideias. Essas novas ideias, para nós, se nós formos observar, são ideias que foram colocadas desde o início, quando Deus começou a escrever a história do homem. Mas, quando nós vamos dar uma palestra, quando nós vamos fazer um culto, e a gente fala sobre a renovação da mente, a gente fala de ideias, porque a Bíblia ela é renovada diariamente. Sabe aquele negócio que você lê um texto e diz, poxa, eu nunca li esse texto, né? Mas já passou por lá. Você já leu a Bíblia várias vezes, aí, poxa, esse texto aqui, eu estou tantos anos, eu não tinha passado, já passou. Então, a Bíblia ela se renova, a palavra de Deus ela se renova, a mente humana ela deve se renovar. Essas novas ideias é aquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí, quando você abre e mostra dentro da palavra, dentro da pena inspirada, você mostra a palavra de Deus, mostra a informação que Deus trouxe para a igreja. As pessoas já ficam, às vezes, assim, que palavra é essa? Que ideia é essa? Que leitura é essa? Mas por que ficamos? Porque nós estamos abarrotados. A nossa alimentação, ela tem que ser a melhor todos os dias. A melhor alimentação não é a quantidade que nós levamos. Então, a gente, todos os dias, nos alimentamos de forma errônea. E quando chega no sábado, a gente quer comer a semana inteira. Ou quando chega na sexta à noite, que a gente vai para o descanso, né, do pôr do sol, a gente quer, na janta, comer a semana inteira. E a gente entra na igreja cansado, com sono, sonolento. E aí nós não entendemos aquilo que Deus quer para nós. E quando existe o almoços comunitários, aí que a gente come por 2 semanas. Como vai renovar a mente? Como vai ouvir a palavra de Deus? Como vai buscar a melhoria? Então, essa transgressão, ela interrompe a harmonia. O mesmo poder que mantém a natureza opera também no homem. As mesmas leis que regem e guiam as estrelas, os átomos, dirigem a vida humana. Então, as leis, elas presidem a ação no coração. Elas regulam o fluxo da corrente da vida no corpo e são as leis de inteligência todas poderosas, as quais as funções presidem as funções da alma. É dali que procede a vida. Ou seja, unicamente em harmonia com ele, que poderá ser achada a verdadeira esfera daquelas funções. Ou seja, a única forma de termos harmonia com Deus
é desenvolvermos todas as esferas das funções do corpo humano, todas as funções da mente. Nós tivemos uma palestra um tempo atrás, um dos nossos irmãos que são da área de saúde, falando qual era o alimento, o cérebro. Então, hoje, quando nós vamos nos alimentar, a gente tem que entender que nós precisamos consumir aquilo que vai desenvolver o cérebro. Nós não podemos consumir pensando no nosso estômago, porque o nosso estômago, ele é, cada dia, na nossa mente, o maior. Ou seja, quero dizer, cada dia a gente quer comer mais. E a gente tem que comer aquilo que é para o cérebro. O que passa pelo cérebro, a alimentação tem que ser uma alimentação saudável, tem que ser uma alimentação equilibrada, para que ele tenha oxigenação. Deus, ele, em todas as coisas de sua criação, a condição é a mesma. É uma vida que se mantém pela recepção da vida de Deus, uma vida exercida de acordo, queridos, com a vontade do Criador. Transgredir a lei física, mental ou moral corresponde a colocar esse transgressor fora da harmonia do universo ou introduzir discórdia, anarquia e ruína. Nós, como povo de Deus, não podemos ter discórdia entre nós. Claro que as mentes elas são diferentes. Por quê? Porque elas são dotadas de dons intelectuais diferentes. Por que elas são dotadas dessa forma? Elas são dotadas dessa forma para quê? Para que cada um desenvolva a sua função e aí o equilíbrio espiritual vai permear o equilíbrio físico e vai permear o equilíbrio da igreja. Então, para pensar uma coisa. Realmente eu estou caminhando ao encontro com Cristo, ou eu estou caminhando para a ruína, para a anarquia, para a discórdia? Queridos, sabe, tem uma coisa que me chama muita atenção, e glória ao Senhor, estou aqui com vocês, aprendendo com vocês. O que nós vemos hoje nas nossas reuniões, abre a tua mente e pede para Deus te dar o discernimento e aprofunda muito mais. Nós estamos caminhando para a ruína. Tem um ponto que a gente está deixando de cumprir e achando que nós estamos caminhando ao encontro de Cristo e achando que nós temos harmonia com o universo. A forma de adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Jacó, quando dormiu naquele lugar, que ele teve aquele sonho, diz a palavra de Deus que quando ele acordou, ele disse, terrível é este lugar. Estão diante da presença de Deus. Quando nós vamos ao culto, à igreja, nós temos que ir com 2 sentimentos. Com 3 sentimentos. Sentimento de adoração, sentimento de gratidão e o sentimento de que nós estamos entrando num lugar terrível, porque aquele lugar é a presença de Deus. Conforme o meu comportamento, conforme o teu comportamento, eu estou caminhando para os braços de Cristo. Eu estou dentro de uma igreja só esperando velar o meu corpo espiritual, porque eu já estou morto faz tempo. Mas a questão é, por essa adoração. Moisés, quando viu aquela situação da sarça, ele foi mais próximo e Deus disse assim, não, tira a sandália. Respeite aonde estou, respeite esse lugar, porque esse lugar é sagrado. Nós podemos estar caminhando para a ruína quando a gente entra na igreja de Deus, na sua presença, e começa a fotografar tudo. Vai em cima do púlpito e fotografa para mostrar nas redes sociais que eu sou cristão. Deus não está presente ali. A gente acha que está presente. Não está presente. Porque Ele quer respeito diante da sua casa. Diz para nós que lá em Provérbios 18:15, diz que a mente do homem sábio, ele tem que estar aberta para conhecer a vontade de Deus. Aberta essa mente. E para nós que o efeito
com toda certeza segue a causa. Em virtude da lei de Deus em a natureza, os efeitos seguem as causas com certeza invariável. A colheita testifica da semeadura. Nisto não se admite simulações. Porque tem igrejas que têm 10 batizados e só 2 trabalham? Por que tem igrejas que nem abrem no culto de quarta? Ou porque tem igrejas que o culto é 7h30, o pregador começa às 8 horas, porque não tem gente dentro da igreja? São colheitas espirituais. É aquilo que nós estamos semeando diante de Deus, com a falta de uma reverência, com a falta de uma oração. Eu quero dizer para os irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui tem oração. Aqui é uma igreja de Deus. E tem pessoas que têm preconceito com a igreja online. Nós tivemos uma dificuldade, que existe uma igreja que está passando dificuldade, numa reunião, foi cobrado da direção, disse, a presença do pastor. O pastor disse, gente, eu sempre vou lá. E outra coisa, já foi projeto evangelista, já foi feito isso, já foi feito aquilo, foi feito tudo que vocês pediram, a igreja não melhora. E eu disse na reunião várias vezes, não foi uma vez, vamos implementar uma semana de oração, vamos jejuar, vamos lá para dentro todos os dias, porque é notório, isso é verdade, isso faz com que mude as coisas na nossa vida, a oração. Eu tive que insistir, Alexandre teve que insistir, porque os próprios líderes, nós como líderes, não acreditamos na oração. Se nós não acreditamos na oração, que é o falar com Deus, que é o aconchegar com Deus, que é estar diante da sua presença, se nós acreditamos, como é que a igreja vai crescer espiritualmente? Como é que nós vamos renovar a nossa mente com o poder do Espírito Santo? Então, diz que os homens eles podem enganar seus semelhantes, receber louvor, recompensa, por serviço que muitas vezes nem prestaram. Mas quanto à natureza, não poderá haver engano. Quanto o lavrador infiel, a ceifa promete sentença condenatória. E no mais alto sentido, isso é a verdade também no mundo espiritual. Tem muitos de nós falamos, gente, eu tenho 30 anos de igreja, e tem uns que batem no peito e dizem assim, eu nunca fui chamado numa comissão. Reorganização da igreja, irmão, tem 30 anos de igreja, a comissão pensa, poxa, aquele irmão tem 30 anos de igreja, nunca foi chamado numa comissão, pelo que ele fala, ele tem uma vida perfeita. Esse homem é perfeito para ser dirigente da igreja. Irmão fulano de tal, nós, chamando particular, nós queremos que indicar o seu nome para a direção. Não, eu não quero a direção da igreja. Qual é o cargo que você pode... Não quero cargo nenhum. Mas espera aí. Se você tem 30 anos, conhece muita coisa, nunca foi chamado numa comissão, perfeito. É esse homem que tem que conduzir, que tem que nos ajudar. Não, eu não quero. Aí a palavra diz aqui, contra o lavrador infiel, a ceifa promete sentença condenatória. Esses homens que têm conhecimento da palavra, esses homens que são pessoas que podem ajudar e devem ajudar, se exclui de ajudar a igreja de Deus a levar o evangelho adiante, não está em compasso, não está em equilíbrio com a lei de Deus, não está em equilíbrio com aquilo que Deus pede. E a palavra condena essa situação. Diz que é na aparência e não na realidade que o mal é bem sucedido. Olha só essa palavra. O menino vadio que foge da escola, o jovem preguiçoso em seus estudos, o caixeiro ou aprendiz que deixa de servir aos interesses de seu patrão, o homem que em qualquer negócio ou profissão é infiel para com suas altas responsabilidades, pode lisonjear de que esteja a adquirir vantagem enquanto o mal estiver oculto. De fato, nada ganha com isso. Antes, se está defraudando a si próprio. A ceifa da vida é o caráter, e esse que determina o destino
tanto para esta vida como a vida futura. Aqui Deus chama atenção para nós com relação à nossa vida profissional também. Como é que tu está tratando esse patrão? Como é que tu está tratando esse funcionário? Como é que você está desenvolvendo as suas atividades? Eu disse que as nossas atividades, independente qual é o ramo, qual é o segmento, se é uma dona de casa, se é um empresário, se é um funcionário, independente, faça o melhor. Faça o melhor. Porque quando nós fazemos o melhor, nós estamos dizendo para o mundo, olha, eu sou cristão. A minha identidade diz que eu sou cristão, que Cristo é que faz o meu desenvolvimento profissional. É Cristo que é o meu mentor. Às vezes nós reclamamos do nosso patrão, nós reclamamos quando as nossas esposas, nossas mães fazem um alimento que não está legal. E a gente não lembra, poxa, o ano inteiro, 365 dias, ela está ali. E ela não pode errar um dia. Então, queridos, o poder do engano próprio, temível é o poder do engano de si mesmo na mente humana. A mente ela tem um poder de discriminar. O espírito humano é dotado de faculdade de discriminar entre a vontade e o erro. Ponto. O que é que acontece? Nós temos que estar atento a essa questão. Nós observamos as coisas não para dizer assim, parabéns, ou então para dizer, foi legal, gostei do teu desempenho, você está crescendo espiritualmente, muito bom, e eu vou aqui orar para que você cresça mais ainda. Se vê alguma coisa que não está em conexão a vida da pessoa com a vida religiosa, e você tem o discernimento espiritual, ora por ela, não critica, não fala mal, não fuxica com o próximo dizendo daquela vida, ora por ela e olha aquilo que ela faz de bom, porque, queridos, todos nós como seres humanos temos coisas boas. A maior parte do nosso desenvolvimento como ser humano são de coisas boas. Por que isso? Porque nós somos filhos de Deus. Ele é o Criador. E nós temos dentro dessa mente, desse desenvolvimento humano, coisas ruins. Somos trapos de imundícia. Mas o texto de 5:48 de Mateus diz assim, seja perfeito. E se você está enxergando na pessoa, a mente humana, ela discrimina, ela só enxerga os 20%, que é o quê? Aquilo que não presta. Então, qual é o segredo de ajudar essa pessoa? Ora por ela. E é interessante que quando eu procuro orar por alguém, Samuel diz assim, eu deixo de pecar contra Deus. E quando eu procuro orar por alguém, eu tenho que primeiro orar por mim, para que essa oração seja aceita por Deus. Se fala em oração, e nós, graças ao Senhor, nós estamos nos atentando, né, para a questão de saber orar. Isso é o Espírito Santo que está falando para as pessoas. Isso é o Espírito Santo que está dizendo para a liderança, olha, a oração está errada. A forma que nós vamos dizer está errada. O Espírito Santo está falando. Todos estamos, né, através do Espírito Santo, usando pessoas e trazendo essas informações para nós vamos crescendo espiritualmente. Então, eu vou ler de novo. O espírito humano é dotado de faculdade de discriminar a vontade e o erro. Tira da tua mente o teu erro, tira da tua mente o erro das outras pessoas. Avalia o teu comportamento e como é essa avaliação? Abre a palavra de Deus e vê, Senhor, me mostra aquilo que está errado comigo. E busca a melhoria. É o desígnio de Deus que não se decida por impulso, querido. A maioria das nossas coisas é impulso. Às vezes nós temos que ficar calado e a gente, pelo impulso, é verdade. Alguém fala uma mentira de alguém, olha, o irmão fulano de tal, assim, é verdade. Sem impulso, tu pecou aqui, tu errou aqui, tu discriminou aqui, tu julgou aqui. Ele diz que é o desígnio de Deus que não se decida por impulso, mas pelo peso da evidência, comparando cuidadosamente passagem por passagem.
Você lê um texto na palavra, busca os outros textos para fazer um comparativo. Se alguém falou de alguém para ti, busca saber qual é a causa. Então, busca olhar o lado bom, o lado positivo, para que você ore pela fraqueza. Nós somos fracos, aqui a palavra de Deus diz que o texto diz que nós somos débeis mentais. É uma palavra que muitos não aceitam. Diz que se os judeus tivessem posto de lado os preconceitos e comparado as profecias com os fatos que caracterizavam a vida de Jesus, eles teriam recebido harmonia entre as profecias e o ministério daquele Galileu. E aí, o que tinha acontecido? As bênçãos tinham sido derramadas para com eles. Irmãos, mente disciplinada tem aumento do poder de retenção. Os hábitos de negligência devem ser vencidos totalmente. Muitos apresentam o esquecimento como desculpa suficiente para os erros mais crassos. Não possuem, porém, tanto como outras faculdades mentais? Por isso, deve educar a mente a ser retentiva. É pecado. Olha, é pecado esquecer, é pecado ser negligente. Então, quando alguém faz um pedido para mim, para você, diz assim, irmão Nilson, você pode fazer tal coisa? Então, irmão Nilson, hoje eu estou precisando de um livro, Mente, Caráter e Personalidade, você tem lá, pode me emprestar? Irmão, próximo sábado eu trago para ti aí. Eu já li, é muito bom. Aí, chega no sábado, não levo. Aí o irmão pergunta, irmão, trouxe o livro. Pô, rapaz, esqueci. É pecado. Desculpas são pecados. E diz que se formarmos o hábito de negligenciar, nós podemos negligenciar a própria salvação. E, finalmente, se entende que não estamos preparados para o reino de Deus. Então, esquecer é pecado. Por isso que a palavra de Deus diz assim, não prometa, né? Não prometa. Mas se você prometer, cumpre, independente da situação. Independente do prejuízo. Se prometer algo que pode te causar um prejuízo. Cumpra. A mente, ela se adapta às dimensões do que é família, do que é familiar. Ou seja, é uma lei da mente que está a se contrair e dilatar na proporção daquilo que nós nos familiarizamos. A menos que se ocupe vigorosa e persistente com a tarefa de examinar a verdade, as faculdades mentais, irmão, certamente irão o quê? Se chocar. Aí vai se perdendo a capacidade de compreender os profundos significados da palavra de Deus. Eu vou falar de novo num ponto. Porque nós estamos entrando na igreja, nos beijando, nos abraçando, achando graça, porque durante o culto nós estamos dentro do Facebook, e porque após o culto, principalmente o almoço comunitário, nós estamos atropelando e derrubando todo mundo para chegar a ser o primeiro da fila, e porque quando termina o culto, a gente vai lá no altar e bate foto para botar nas redes sociais. E quando nós temos essa prática, parece normal para nós, é normal para nós. E essa normalidade é errado diante de Deus. E aqui diz que nós estamos deixando de compreender os profundos desígnios da palavra de Deus. Igreja é lugar de adoração, é lugar de gratidão e é lugar de reverência. A mente, ela se adapta àquilo que ocupa o pensamento. Se o pregador está ali, abrindo a palavra de Deus, trazendo uma mensagem, que essa mensagem, quem sabe, não seja a mensagem que está precisando. E a tua mente está vagando em coisas rotineiras, ela está se adaptando a isso aí. E se ela está se adaptando a isso aí, queridos, nós estamos muito longe do céu. Estamos nos enganando. É por isso que eu falei há pouco, nós precisamos jejuar e orar. A gente não precisa de comida física, não. A gente tem que jejuar e orar para entender
se a adoração dentro de casa, se a adoração no quarto, se a adoração na igreja está sendo correta. Como nós vamos melhorar essa questão? Diz que a força educativa da Bíblia é sem rival. A palavra de Deus na mente encontra assunto para os mais profundos pensamentos, para as mais elevadas aspirações. A Bíblia ela é uma história instrutiva que os homens possuem. Ela veio com o frescor da fonte de vida eterna. Ela é uma mão divina que tem preservado a pureza através dos séculos. Como é que está a minha situação espiritual? Como é que está? Como é que eu sei? Abre a palavra de Deus, com sinceridade, pede oração a Deus para Ele te mostrar. Porque ali se desmenda os grandes problemas do dever e do destino. O véu que separa o mundo do visível e do invisível. Nós vivemos no mundo invisível aos olhos humanos. Paulo fala isso, a guerra espiritual. E a gente quer tratar as coisas de Deus, a gente quer nos comportar religiosamente de uma forma humana. Então vamos ficar humanos. Quando Jesus vier, os humanos, a mente humana não vai com ele. O que vai com ele é a mente espiritual. O que é uma mente espiritual? Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovação da mente com o poder do meu Espírito. Renovar a nossa mente. O Espírito Santo. Às vezes nós oramos pelo Espírito Santo quando o pregador vai ou quando começa. Senhor, unge ele com o Espírito Santo. Ele pode estar, falou aqui, mente, caráter, personalidade, ele pode estar sendo perfeito diante dos irmãos, diante da igreja, mas dentro de casa ele é um tirano. Como Deus vai ungir um homem desse? Agora, quando eu digo assim, Senhor, tira a maldade dele, tira o egoísmo dele, tira a falta de reverência dele, tira o olhar julgador dele, tira a imperfeição espiritual dele, tira a glutonaria da vida dele, esvazia. Agora preenche com teu amor, preenche com discernimento, preenche com uma vida dedicada a ti. Aí o Espírito Santo vai ungindo aquele homem, para que aquele homem, a sua palavra, seja aprovada por Deus. E é pela contemplação que nós somos transformados. É lei, tanto a natureza intelectual como a espiritual, que pela contemplação nós transformamos. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais espirituais vão ficando, mais inteligentes vão ficando, mais vai tendo a aparência de alguém que caminha com Deus. A Bíblia é o único norte. A Bíblia é o que nós devemos nos aprofundar, porque é lá, é aqui que nós encontramos o caráter de Cristo. É aqui que nós vamos ver o poder criador de Deus, é aqui que nós vamos sentir o sentimento de gratidão pelo homem perdido. O Espírito, ele vai gradativamente, ele vai o quê? Crescendo. Ele identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jesus jamais se levantará o homem acima de norma, da sua pureza de bondade e de verdade, se não ler a palavra de Deus. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca atingirá, nunca, em qualquer coisa mais elevada, nunca. Sabe quando é o eu? É quando você tem um desenvolvimento dentro do teu trabalho positivo, um desenvolvimento dentro da tua casa positivo, um desenvolvimento dentro da igreja positivo, e aí as pessoas se percebem, o Satanás ele é ardiloso. Ele chega e diz assim mesmo, bate na tua corda e diz, irmão, você é um grande homem de Deus. Irmão, você é um excelente dirigente. Aí ele dá essa lisonja, sabe para quê? Para te inflar e achar que é o cara. E você reprime dizendo a si mesmo, e você tira essa palavra da tua vida que ele está dando e está levando para quem é merecedor, para a honra e glória de Deus. Que é Deus que te dá faculdade intelectual, emocional e espiritual. É a graça de Deus unicamente que tem o poder de soerguer o homem. Nós devemos nos abandonar a si mesmo. A si mesmo, nós devemos nos abandonar e deixar que Deus comande, que o Espírito Santo comande nosso caminho. Aí nós teremos uma direção que decente. Então, a lei do desejo ela tem que ser substituída. Não é o meu desejo, é aquilo que Deus quer.
Queridos irmãos, eu queria concluir aqui nessa palavra que diz assim: Deus nos deu o poder da escolha e nos cumpre exercê-lo. Não podemos mudar o coração, nem reger os nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não nos podemos tornar puros, hábitos para o serviço de Deus, mas podemos escolher servi-lo, podemos nos entregar a nossa vontade. Então, ele operará em nós o querer e o fazer, segundo o seu beneplácito. Assim, nossa natureza toda será sob o domínio de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.